Então, dando continuidade ao projeto do primeiro bimestre, temos que a potência por ambiente de iluminação, tínhamos também a distribuição das tomadas, distribuição dos circuitos. Como a gente já tinha apresentado, né, que está o projeto arquitetônico, tudo certinho já. É uma casa bem grande com vários ambientes, então fica meio complicado de apresentar meio rápido, mas eu vou tentar. Aí beleza, dando continuidade então para esse segundo bimestre, a gente tem a corrente calculada, né? O IB. Aqui o tipo de instalação a gente leva em consideração essa tabela aqui, que é de condutores isolados em cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então a gente utiliza o tipo de instalação B1. Utilizando o tipo de instalação B1, a gente vê nessa outra tabela para a dimensão aqui do tamanho do condutor, onde a norma diz que para iluminação tem um mínimo de 1,5 e para tomadas de 2,5, o mínimo, né? Então a gente vem aqui nessa B1, nessa outra tabela que vê B1, né? Instalação 2 condutores carregados. De iluminação, por exemplo, que é de 1,5, tem uma corrente de 17,5 dentro de cada condutor. Então tá aqui, né, que é o IN. E por exemplo, a de 2,5 também tá aqui, que é de 24. A gente coloca 2,4, quer dizer, né, de 24 amperes aí, como tá aqui. Então, aí eu tenho esse FT aqui, que é o fator de correção da temperatura, que eu tiro dessa tabela aqui, ó, tabela 35. A gente pegou, eu adotei uma temperatura, porque eu sou uma equipe de eu só mesmo, adotei uma temperatura de 35 graus, então leva um fator de correção de 0,94. O número máximo de circuitos dentro de cada eletroduto, a norma diz que três condutores, 3 circuitos dentro de cada eletroduto seria o ideal, porque mais disso, como você está vendo aqui pela tabela, você tem uma perda muito grande. Então o ideal é que tenha no máximo 3 circuitos dentro de cada eletroduto. Então, fazendo a multiplicação aqui desses fatores de correção e de temperatura, a gente chega a uma corrente corrigida. E aqui a gente tem que o IC tem que ser, a corrente corrigida tem que ser maior que a corrente calculada. Pelo fato de segurança, essas questões aí, para dimensionamento do disjuntor. Então, por exemplo, você tem aqui de 11,52. Então, para um disjuntor, a norma diz que ele tem que estar entre a corrente calculada e entre a corrente corrigida. Então, 11,52 e eu tenho 1,96, arredondando para 2. Então, entre 2 e 12, entre 2 e 11, entre 2 e 11. Aí vou na tabela de disjuntor, acho que está aqui do ladinho. Tá aqui. Então eu tenho um disjuntor de 10 amperes. Então, 10 amperes aí. E assim sucessivamente para todos os outros, né? Por exemplo, aqui, ó, entre 30 entre 30 e 22. Eu peguei um disjuntor de 25. E assim sucessivamente para o restante da tabela. Então, essa parte da tabela que eu procurei fazer tudo no Excel devido a vários cálculos, né? Então assim já ficou mais organizado e mais fácil de você olhar depois também, né, professor, está tudo certinho. Eu coloquei as tabelas aqui que eu utilizei para dar uma verificada também. E tem, desculpa, acho que eu esqueci de falar aqui, professor. Por exemplo, aqui para calcular o quadro e para o diâmetro para a bitola do cabo, eu usei o fator de demanda, tá? Que, por exemplo, é uma carga provável que aconteça, porque se você for usar toda a potência da casa, vai ficar muito grande, aí a bitola do cabo vai ficar muito
vai ficar grande pra caramba, isso aí vai sair muito caro. Então a gente usa esse fator de demanda, que é uma carga provável de acontecer. Por exemplo, três, três televisões e dois chuveiros ligados na casa ao mesmo tempo. É, esse tipo de coisa assim, dois chuveiros e uma máquina de lavar, esse tipo de coisa, entendeu? Aí eu chego num diâmetro aqui de 35 milímetros de seção, tá? E aqui mesma coisa na alimentação da casa. E aqui eu usei 50% da potência devido a esse fator de demanda. Porque já, se eu fosse usar como questão mais de segurança, eu usaria 60% ali, mas 50% já está ótimo já. E eu dei uma pesquisada aí nesse assunto. Então eu peguei toda a potência e peguei 50% dela aí. E aqui para alimentação na casa também a mesma coisa, 50%. Só que daí é da total, né? Então aqui eu tenho que dar uma bitola de 50 milímetros aí. Deixa eu ver o que mais que falta. Ele tem essa outra tabela aqui, só deixa eu dar uma olhadinha. De dimensionamento aqui, ó. Que, por exemplo, ali deu 42 kVA, né? Isso, kVA. Daí eu pego aqui, ó, 42 kVA, eu tenho o ramal de ligação, que é de 25 milímetros. Eu tenho o disjuntor, que é de 125 amperes. Tenho o número de fases carregadas, o número de fios, tal. Daí aqui eu tenho o eletroduto, que é de 60. Só que esse vem esse vem do poste, ele vem aterrar, vem por baixo da terra, eu acho, né? Por baixo da terra, exatamente. É que essa maneira de instalar aqui, ó, é 50 milímetros daí o diâmetro do condutor. Exatamente. Então é isso da tabela, professor. Desculpa explicar tão rápido, mas está complicado. Daí aqui eu tenho toda a divisão de circuitos, né? Os roxinhos são os eletrodutos passando. Aqui eu tenho a saída do quadro. Aqui é o pavimento inferior. Aí do superior também tem o quadrinho aqui. Aí, por exemplo, como os do chuveiro já são mais pesados ali, eu já fiz o eletroduto direto pro chuveiro, que tá aqui, ó, pros chuveiros e pra hidromassagem. Como essa casa de alto padrão tá meio complicado. E os eletrodutos eles passam nas caixinhas, então passam nas lâmpadas, passam na caixinha das tomadas, interruptores, então fiz essa divisão aí. Tudo certo, professor? Eu acho que é isso. Senão o vídeo fica muito longo e fica complicado de enviar para você, mas eu creio que seja isso, professor. Faltou os disjuntores aqui, né? Aqui tá o poste de entrada, né? Daí então a gente tem o eletroduto aterrado, tal, tem a caixa, daí vai direto pro quadro 1, que é do pavimento térreo, depois vai pro quadro 2. Aqui tá toda aquela tabela lá que eu usei para fazer o dimensionamento dos disjuntores, e aqui tá os quadros. Aqui tá o quadro 1. Daí eu fiz separadinho aqui cada ambiente, cada tipo de disjuntor que está sendo usado, o tipo de fio, né? E aqui o do... e para cada quadro daí eu tenho um DR e um DPS daí, tá? Aqui o quadro 2 aí, do pavimento superior, também mesma coisa, tudo separadinho. Quantidade de disjuntores, a corrente de cada um aí, a amperagem de cada um. E acho que é isso, professor. Beleza?